Se isso acontecer, o mundo muda em questão de horas. Uma rede invisível de dívidas, contratos e políticas monetárias conecta bilhões de pessoas sem que elas percebam. Bancos centrais, corporações globais e governos poderosos movem cifras que nenhum ser humano poderia contar em uma vida inteira, e um erro, uma falha ou uma decisão estratégica poderia desencadear um efeito dominó capaz de paralisar nações inteiras. A maioria das pessoas nunca ouviu falar desse evento, mas deveriam. Hoje, vamos mergulhar no coração de uma conspiração financeira que está quebrando o mundo, e entender como o dinheiro, que deveria servir à sociedade, tornou-se uma arma silenciosa de poder absoluto. O dinheiro, ao longo da história, nunca foi apenas uma ferramenta de troca. Desde os grãos de cevada na Mesopotâmia até o ouro em Fort Knox, ele sempre carregou uma dupla função: economia e controle. Imagine um labirinto de moedas, cédulas e dívidas, que conecta imperadores, comerciantes e banqueiros através de milênios. Cada crise econômica, cada hiperinflação, cada colapso bancário, por mais distante que parecesse de uma vida comum, foi resultado de decisões tomadas por poucos indivíduos, estrategistas invisíveis que entendiam o poder que o dinheiro oferece. Se voltarmos à Idade Média, veremos que os empréstimos e juros já eram usados não apenas para gerar lucro, mas também para submeter cidades inteiras a uma dependência financeira. Os banqueiros medievais não se limitavam a armazenar ouro, eles criavam sistemas complexos de crédito e dívida, manipulando os reinos europeus sem jamais brandir uma espada. O conceito de crédito começou como uma forma de confiança entre indivíduos, mas se tornou uma rede de controle em escala nacional e mais tarde, global. O salto para o mundo moderno ocorreu no século XX, quando os bancos centrais começaram a assumir um papel dominante na economia global. O dólar americano emergiu como moeda de reserva internacional após a Segunda Guerra Mundial, e com ele veio um poder sem precedentes: a capacidade de ditar regras econômicas que afetam todos os continentes. Imagine uma gigantesca teia invisível, onde cada fio representa uma dívida, cada nó uma política monetária, e cada balanço contábil uma decisão capaz de mover trilhões de dólares. Essa teia existe, e ela conecta nações inteiras, da Alemanha ao Quênia, do Japão ao Brasil, em uma rede de dependência econômica tão delicada que qualquer distúrbio pode gerar ondas devastadoras. Hoje, o mundo vive sob uma montanha de dívidas que cresce mais rápido do que qualquer economia real poderia sustentar. Estados, empresas e até indivíduos estão conectados por contratos que poucos entendem completamente. Para ter uma ideia, a dívida global ultrapassa 300 trilhões de dólares, quase 4 vezes o PIB de todos os países do planeta combinados. Imagine essa cifra como uma corda invisível amarrando cada país, cada banco e cada empresa, de modo que qualquer ruptura em um ponto específico poderia desencadear uma queda em cascata. Para visualizar melhor, pense em um dominó gigante. Cada peça representa um país, uma corporação ou uma instituição financeira. Quando os Estados Unidos aumentam suas taxas de juros, o efeito não se limita ao solo americano. O custo de empréstimos aumenta na África, na Ásia e na América Latina. Empresas endividadas entram em colapso, moedas perdem valor e em questão de dias, mercados inteiros podem ser abalados. E isso não é teoria conspiratória, é história recente. A crise de 2008, que começou com o colapso de hipotecas subprime em um bairro de Nova York, rapidamente se transformou em uma recessão global, afetando milhões de vidas. Além da dívida, existe o jogo das moedas. Bancos centrais manipulam reservas cambiais, taxas de câmbio e políticas de liquidez para proteger interesses estratégicos. Cada movimento cria vencedores e perdedores, e muitas vezes as populações comuns só percebem os impactos quando os preços disparam, os empregos desaparecem ou a inflação corrói suas economias. É uma coreografia de poder invisível, onde o mundo real é apenas um palco para decisões tomadas em salas fechadas de Washington, Pequim ou Frankfurt. Enquanto governos e bancos centrais manipulam dívidas e moedas, corporações multinacionais operam em paralelo como peças essenciais dessa conspiração financeira. Elas controlam cadeias de produção, fluxo de commodities e até o acesso a tecnologias estratégicas. Imagine a Apple não apenas como fabricante de smartphones, mas como um eixo em uma rede que conecta fornecedores na China, mineradoras na África e consumidores em todo o mundo. Cada contrato, cada empréstimo, cada decisão estratégica é parte de um ecossistema global que reforça a centralização de poder econômico. Alguns exemplos são ainda mais impressionantes. Empresas financeiras como BlackRock e Vanguard possuem ações significativas em milhares de corporações globais simultaneamente. Isso significa que um pequeno grupo de investidores institucionais tem influência direta sobre indústrias inteiras: energia, saúde, tecnologia, alimentação. É como se houvesse um comando oculto,
capaz de mover a economia global com decisões tomadas por um grupo minúsculo de pessoas, muitas vezes anônimas para o público. E mesmo setores críticos, como petróleo, agricultura e semicondutores, estão interconectados de formas que a maioria nunca imagina. Um atraso em uma mina de lítio no Chile pode afetar a produção de baterias para carros elétricos na China, que por sua vez influencia o mercado global de automóveis e energia renovável. Tudo está interligado, e tudo depende de fluxos financeiros que escapam à percepção da população mundial. A grande questão que paira sobre esse sistema é: até que ponto as crises financeiras são acidentes e até que ponto são efeitos planejados? Alguns especialistas defendem que os mercados não são apenas imprevisíveis, mas também manipuláveis. Bancos centrais e grandes fundos de investimento possuem dados e algoritmos que permitem prever colapsos com precisão assustadora. Imagine uma rede neural capaz de simular o efeito de cada ação econômica em milhões de variáveis simultaneamente, e de agir antes mesmo que a maioria perceba. O exemplo mais recente envolve crises de liquidez e resgates financeiros. Durante momentos de instabilidade, governos injetam trilhões em economias para evitar o colapso. Mas essa injeção de capital não apenas salva mercados, ela fortalece instituições estratégicas, concentra riqueza e garante que o sistema continue funcionando em benefício de poucos. É como se o mundo estivesse jogando um jogo de Jenga, em que cada bloco removido ameaça derrubar a torre inteira. Mas os jogadores sabem exatamente quais blocos remover e quais reforçar para manter o equilíbrio a seu favor. O mais assustador talvez não seja o que aconteceu até agora, mas o que pode acontecer a seguir. Com tecnologia avançada, Big Data, inteligência artificial e redes de informação instantânea, o controle financeiro do mundo está se tornando mais preciso, mais rápido e mais invisível. Transações digitais, moedas digitais de bancos centrais e sistemas de crédito interligados podem permitir que decisões econômicas afetem bilhões em segundos. Visualize uma queda abrupta no valor do dólar, ou uma decisão política que afete a capacidade de países emergentes de acessar crédito internacional. O efeito seria imediato: bolsas despencando, cadeias de suprimento interrompidas, inflação galopante e mercados inteiros entrando em colapso. E tudo isso sem um tiro, sem uma guerra aberta, apenas o poder invisível do dinheiro trabalhando como uma maré que ninguém pode parar. É um cenário que desafia a imaginação, mas que já começou a se desenhar. À medida que o mundo se torna mais interdependente, a linha entre política, economia e conspiração se torna tênue. O que parecia distante, como uma teoria de conspiração, agora é realidade. Um sistema global de controle financeiro, invisível, complexo e inescapável. A cada transação, a cada dívida, a cada movimento de capital, estamos todos conectados a essa rede invisível que molda o mundo. E tudo isso está escondido bem debaixo dos nossos pés.